São Paulo, 23 de agosto de 2023, 11h47 da noite. A Avenida Faria Lima, coração financeiro do Brasil, está praticamente vazia. Os últimos executivos saíram há horas. Os bares de luxo fecharam suas portas. Resta apenas o zumbido distante do tráfego da Marginal Pinheiros e o vento frio que corta entre os arranha-céus de vidro e aço. É nesse momento, quando a cidade dos negócios adormece, que algo desperta. Algo que não deveria existir. Segurança patrimonial há 22 anos, Carlos já tinha visto de tudo, trabalhando em prédios corporativos da região da Faria Lima, desde executivos embriagados até tentativas de roubo. Mas nada, absolutamente nada poderia ter preparado ele para o que estava prestes a encontrar no subsolo do edifício onde trabalhava. Eu consegui localizar Carlos 3 meses depois do incidente. Ele não queria falar. Recusou minha primeira ligação, bloqueou meu número, mas depois de muita insistência e da promessa de que sua identidade seria protegida, ele finalmente concordou em me encontrar em um café distante da Faria Lima. Quando o vi, a mudança era visível. Ele estava 20 quilos mais magro, olheiras profundas, mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de café. Carlos começou me contando que naquela noite estava tudo normal, a rotina de sempre, assinar a entrada às 18 horas, fazer rondas de 2 em 2 horas pelos 23 andares do prédio, verificar portas, janelas, sistemas de segurança. Às 23 horas, ele desceu para o subsolo para verificar o estacionamento. Eram 4 níveis subterrâneos, iluminação fraca, aquele cheiro característico de óleo de motor e concreto úmido. Ele estava no 3º subsolo quando ouviu o barulho. Quando Carlos se virou, a lanterna iluminou algo que fez seu cérebro travar por alguns segundos. A criatura estava a uns 10 metros de distância, de pé, mas não completamente ereta como um humano. Era como se estivesse em uma posição intermediária entre andar de 4 e ficar em pé. A pele, ou seria pelo, era escura, acinzentada, coberta de manchas que pareciam crostas. Mas o que Carlos nunca vai esquecer eram os olhos. A mandíbula era longa demais, projetada para frente, cheia de dentes desiguais e amarelados. E então ela sorriu. Carlos jura que ela sorriu para ele antes de rosnar, um som gutural que reverberou pelas paredes de concreto. Carlos correu. Simplesmente largou a lanterna e correu em direção ao elevador. Ele ouvia a criatura correndo atrás dele, as garras batendo no chão de concreto em um ritmo assustadoramente rápido. Quando os policiais chegaram 20 minutos depois, desceram ao subsolo armados e com lanternas potentes. Encontraram a lanterna de Carlos no chão. Arranhões profundos nas paredes de concreto, como se algo tivesse tentado escalar, e um cheiro terrível que eles descreveram no relatório como decomposição misturada com algo animal. Mas a criatura tinha desaparecido. O relatório policial, arquivado 3 dias depois, classificou o incidente como possível ataque de cachorro selvagem que teria entrado por alguma abertura do sistema de ventilação. Carlos foi afastado do trabalho por trauma psicológico e até hoje toma medicação para dormir. Mas aqui está o detalhe que a polícia ignorou e que Carlos só me contou depois de eu prometer que não revelaria seu nome completo. As pegadas. No pó acumulado no subsolo, os policiais fotografaram pegadas. Patrícia Alves, 32 anos, analista financeira, trabalhava no 14º andar de um prédio a apenas 400 metros de onde Carlos foi atacado. 4 semanas depois do incidente com Carlos, em uma noite de 29 de setembro, também uma quinta-feira, Patrícia estava finalizando um relatório importante. Ela sempre era a última a sair. Sua dedicação ao trabalho era conhecida. Mas naquela noite, ela ia se arrepender amargamente de ter ficado até tão tarde. Era uma pessoa, ou parecia ser, mas estava de 4 no chão, a cabeça baixa, o corpo tenso, como se estivesse prestes a pular. E então, a cabeça se levantou e olhou diretamente para ela através do retrovisor.
Patrícia pisou fundo no acelerador e saiu cantando o pneu do estacionamento, subindo a rampa em velocidade perigosa. Ela olhou pelo retrovisor e viu a criatura pular em cima do capô do Audi, deslizar por ele com uma agilidade absurda e começar a correr atrás dela em 4 patas. Ela tinha visto as garras. Neste ponto da investigação, eu já tinha 2 relatos consistentes, mas a polícia continuava negando qualquer padrão. Foi quando conheci o Dr. Eduardo Santos, antropólogo e pesquisador de folclore brasileiro há 38 anos. Eduardo tem um arquivo impressionante de relatos de criaturas sobrenaturais no Brasil, e quando mencionei os casos da Faria Lima, ele não pareceu surpreso. Eduardo me explicou que o lobisomem não é uma exclusividade europeia. Eduardo me mostrou um mapa que ele mesmo criou. Desde 2015, ele catalogou 23 relatos de avistamentos de criaturas similares na região metropolitana de São Paulo. E quando plotamos no mapa os 5 casos confirmados de 2023, todos na região da Faria Lima, um padrão emergiu. Todos os ataques formavam um círculo quase perfeito de 2 quilômetros de raio, tendo como centro exato um prédio específico na esquina da Faria Lima com a Rua Funchal. Quando começaram as escavações para construir o prédio em 1986, os operários encontraram mais de 40 corpos em estado avançado de decomposição. A construtora abafou o caso, pagou propinas e a construção continuou. Os corpos foram removidos sem cerimônia e despejados em uma vala comum em um cemitério público na periferia. Eduardo acredita que isso pode ter violado algo profundo na crença popular brasileira. Eles montaram 3 pontos de observação estratégicos, formando um triângulo ao redor do prédio, que Eduardo identificou como centro dos ataques. Câmeras com visão noturna, sensores de movimento, gravadores de áudio de alta sensibilidade. A vigília estava marcada para a noite de 27 de novembro, véspera da lua cheia. Durante as primeiras 3 horas, não aconteceu nada. A equipe se comunicava por rádio, reportando o movimento normal de seguranças. Alguns carros passando, nada fora do comum. Sua voz estava distorcida pelo medo, palavras saindo atropeladas. Ele repetia que algo estava vindo em direção a ele, que não era possível, que aquilo não podia ser real. Roberto e outro membro da equipe correram até o ponto 2, que ficava no beco lateral de um prédio comercial. Quando chegaram, Marcos estava caído no chão, consciente, mas em choque, olhos arregalados fixos em algo que só ele tinha visto. Marcos foi levado ao hospital, recebeu 23 pontos nos ferimentos e foi liberado no dia seguinte. Mas até hoje, 5 meses depois, Marcos se recusa a falar sobre o que viu. Ele saiu da equipe de Eduardo, mudou de cidade e quando tentei contatá-lo, sua irmã me disse que ele não quer que ninguém saiba onde ele está. Aqui está o que eu consegui reunir depois de 4 meses investigando esse caso. 5 ataques confirmados entre agosto e novembro de 2023. Mas veterinários forenses consultados de forma independente não conseguiram identificar o padrão das mordidas e arranhões com nenhum animal catalogado. A doutora Mariana Costa, veterinária forense com 20 anos de experiência, analisou as fotos dos ferimentos de Marcos. Segundo ela, a pressão necessária para criar aqueles arranhões indicaria um animal de 80 a 100 quilos. Mas a distribuição das garras, a profundidade dos cortes, o ângulo de penetração, nada disso corresponde a canídeos conhecidos na região sudeste do Brasil. Ela mencionou que o padrão mais próximo seria de um urso, mas não temos ursos em São Paulo há pelo menos 100 anos. Desde novembro de 2023, não houve mais ataques registrados oficialmente, mas os relatos continuam. Seguranças noturnos da região reportam sons estranhos, uivos que não parecem de cachorro, pegadas inexplicáveis, arranhões em portas de metal.
Uma funcionária de limpeza que trabalha das 22 às 6 da manhã me disse que às vezes, quando está sozinha nos andares mais altos, ela ouve passos no corredor, mas quando vai verificar não há ninguém. E em 2 ocasiões diferentes, ela encontrou pelos grossos e escuros grudados nas maçanetas de portas que ela tinha certeza que tinha limpado minutos antes. Eduardo continua monitorando a região. Ele montou uma rede de informantes, pessoas que trabalham à noite na Faria Lima e que concordaram em reportar qualquer atividade estranha. Segundo os dados dele, há um aumento significativo de relatos sempre nas semanas que antecedem a lua cheia. Em uma noite de março de 2024, fui até a Faria Lima às 11 da noite, sozinho, com apenas uma câmera e um gravador de áudio. Estacionei o carro na Rua Funchal e caminhei pela região por 2 horas. As ruas estavam desertas, apenas alguns seguranças nas guaritas, carros ocasionais passando. Eu não vi nada de anormal, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. Aquele peso no peito, aquela certeza primitiva de que você é a presa e não o predador. Quando voltei ao carro e revisei a gravação de áudio, no momento exato em que ouvi o arranhão, o gravador captou algo mais. Uma respiração pesada, rouca, que definitivamente não era minha. Eu enviei o áudio para um técnico especializado em análise forense de som. Ele me ligou 3 dias depois e disse algo que eu não vou esquecer. A respiração tem harmônicos duplos, como se fossem 2 gargantas respirando ao mesmo tempo, algo anatomicamente impossível para humanos e extremamente raro, mesmo em animais. Então, aqui estamos, em abril de 2024, com um mistério sem solução oficial. A polícia não investiga mais. A mídia nunca deu atenção real ao caso. Os poucos artigos que saíram trataram tudo como histeria coletiva ou pegadinha urbana. Mas as pessoas que vivenciaram isso sabem a verdade. Eu termino este documentário com um aviso. Se você trabalha na região da Faria Lima, principalmente em prédios mais antigos, tenha cuidado ao sair tarde da noite. Preste atenção aos sons ao seu redor. Se ouvir arranhões vindos de lugares que não deveria haver nada, se sentir que está sendo observado, se ver pegadas estranhas ou pelos escuros onde não deveria ter, não investigue. Apenas saia. Saia rápido. A próxima lua cheia é daqui a 6 dias. Se inscreva no canal, porque eu vou continuar investigando casos sobrenaturais urbanos que acontecem bem debaixo do nosso nariz. E, principalmente, deixe nos comentários. Você acredita em lobisomens urbanos? Você já teve alguma experiência estranha em São Paulo à noite? Eu leio todos os comentários e quem sabe sua história seja a próxima que eu vou investigar. Fica ligado, porque a cidade esconde muito mais mistérios do que você imagina. Algo que a ciência não consegue explicar e que a polícia se recusa a admitir. Esta é a história real do lobisomem da Faria Lima, e eu preciso te avisar desde já que o que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você enxerga as ruas de São Paulo depois que o sol se põe. Carlos Mendes tinha 45 anos quando sua vida mudou para sempre naquela noite de agosto. No começo achou que fosse um gato, algo arranhando o concreto, mas o som era diferente, mais pesado, mais deliberado, como se algo grande estivesse arrastando garras enormes pela parede. Carlos pegou a lanterna e seguiu na direção do som. O corredor estava escuro, 3 das 6 lâmpadas fluorescentes tinham queimado e ninguém tinha trocado ainda. Ele iluminou o fundo do corredor e não viu nada, mas o som continuava, agora vindo de trás dele. Amarelos, brilhando na escuridão como faróis, com uma inteligência perturbadora por trás deles. Não era o olhar vazio de um animal. Era o olhar de algo que estava analisando, calculando, decidindo. Por 2 ou 3 segundos que pareceram uma eternidade, Carlos e a criatura apenas se encararam. Então, ela inclinou a cabeça para o lado, como um cachorro faz quando está confuso. Mas aquilo não era um cachorro.
Carlos conseguiu entrar no elevador e apertar o botão do térreo repetidamente, desesperadamente. As portas começaram a fechar devagar, dolorosamente devagar, e quando faltava apenas um palmo para se fecharem completamente, ele viu a garra. Uma mão ou pata, impossível definir, com dedos longos e curvos terminando em garras negras, bateu contra o vidro do elevador com tanta força que rachou. Carlos subiu ao térreo, correu para a guarita, trancou a porta e ligou para a polícia. E essas pegadas contam uma história impossível. Elas começavam humanas, pés descalços, tamanho 43, marcas claras dos 5 dedos. Mas conforme avançavam pelo corredor, elas mudavam. Os dedos se alongavam, surgiam garras, o calcanhar se transformava, e 10 metros depois as pegadas eram completamente animais, mas de nenhum animal catalogado. A polícia simplesmente ignorou isso e arquivou as fotos como evidência contaminada. Mas Carlos não foi a única vítima. 00:15, Patrícia salvou o documento, desligou o computador e desceu ao estacionamento. O prédio dela tinha apenas 2 subsolos, bem iluminados, com câmeras de segurança em cada esquina. Ela entrou no carro, uma Honda Civic prata, colocou a bolsa no banco do passageiro e ligou o motor. Foi quando olhou pelo retrovisor para dar ré que viu. Agachado atrás do carro ao lado, um Audi preto, estava algo que não deveria estar ali. Patrícia piscou, tentando processar o que estava vendo. Patrícia acelerou mais, subiu para a rua e só parou 3 quarteirões depois, em frente a um posto de gasolina aberto 24 horas. Ela ligou para a polícia, mas quando os policiais voltaram ao prédio dela, não encontraram nada além de arranhões profundos no capô do Audi. O dono do carro, um advogado que tinha deixado o veículo lá e ido para casa de Uber, ficou furioso e fez um boletim de ocorrência por vandalismo. Mas Patrícia sabia que aqueles arranhões não eram vandalismo. No Brasil, desde o século XVII, temos centenas de relatos de homens que se transformam em lobos ou criaturas similares, especialmente em regiões rurais do Sul e Nordeste. Mas o que Eduardo chamou de lobisomem urbano é um fenômeno diferente e muito mais recente. Segundo ele, a criatura se adapta ao ambiente. Se no interior ela caça em matas e fazendas, na cidade ela usa túneis de metrô, esgotos, construções abandonadas e, claro, subsolos de prédios comerciais. Esse prédio, construído em 1987, tem uma história sombria. Antes de ser construído, o terreno foi um depósito de materiais de construção que faliu nos anos 70. E antes disso, nos anos 50, o local era um cemitério clandestino, onde indigentes e vítimas não identificadas de crimes eram enterradas sem registro oficial. Na nossa cultura, especialmente nas regiões mais tradicionais, quem morre sem batismo ou é enterrado em terra não consagrada pode voltar transformado em algo maligno. Mas Eduardo não é apenas um folclorista teórico. Ele é um pesquisador de campo. Em outubro de 2023, ele organizou uma vigília noturna na região da Faria Lima, junto com uma equipe de 5 pessoas, incluindo Roberto Ferraz, especialista em segurança patrimonial e ex-policial militar. Então, exatamente à 00:15, todos os sensores de movimento dispararam simultaneamente. As câmeras começaram a apresentar interferência, aquelas linhas horizontais atravessando a imagem, como se algo estivesse emitindo algum tipo de campo eletromagnético. E então veio o som. Marcos, que estava sozinho no ponto de observação 2, começou a gritar pelo rádio. Tinha 3 arranhões profundos no peito, rasgando a jaqueta e a camisa, sangrando, mas não fatalmente. E ao redor dele, no chão de paralelepípedo molhado pela garoa fina que caía, havia pegadas. Pegadas que começavam a 5 metros de distância como pés humanos descalços, mas que se transformavam gradualmente até se tornarem completamente animais quando chegavam perto de onde Marcos estava caído. Eduardo fotografou tudo antes de chamar a ambulância.
todos em noites de lua cheia ou na véspera, todos na região da Faria Lima, todos após as 23 horas, todos apresentando o mesmo padrão de pegadas em transformação, o mesmo cheiro de decomposição animal e todos os relatos descrevendo uma criatura bípede com características lupinas. A polícia arquivou todos os casos como ataques de animais selvagens, possivelmente cachorros ferais que estariam vivendo nos túneis de ventilação dos prédios. Ele acredita que a criatura ainda está lá, que ela não foi embora, apenas está sendo mais cuidadosa, talvez assustada depois do confronto com a equipe de Eduardo. Mas lobisomens, segundo a tradição, são predadores pacientes. Eles podem ficar meses, até anos sem atacar, mas nunca abandonam seu território. Eu decidi fazer minha própria investigação de campo. Quando passei em frente ao prédio que Eduardo identificou como centro dos ataques, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um arranhão lento, metódico, vindo de uma das janelas do subsolo que dá para a rua. Eu parei, peguei a câmera e foquei na janela. Estava escuro, impossível ver qualquer coisa, mas o som continuou por uns 10 segundos antes de parar abruptamente. Eu fiquei parado ali por mais 5 minutos, esperando, mas nada aconteceu. Carlos nunca mais voltou a trabalhar em prédios comerciais. Hoje ele é segurança em um shopping center, sempre em turnos diurnos. Patrícia vendeu o carro, mudou de emprego para um que permite trabalho remoto e evita sair de casa depois das 8 da noite. Marcos desapareceu completamente da vida pública e Eduardo continua sua vigília solitária, catalogando relatos, montando teorias, tentando entender o que realmente vive sob os arranha-céus da Faria Lima. E se os padrões se mantiverem, algo vai acordar novamente nas sombras da cidade dos negócios. Algo que foi humano uma vez, mas que agora é outra coisa. Algo que a ciência não explica e que a sociedade prefere ignorar. O lobisomem da Faria Lima está lá, esperando, observando. E talvez, apenas talvez, ele esteja com fome novamente. Se você gostou dessa investigação, se sentiu o arrepio na espinha, se vai pensar 2 vezes antes de sair tarde da noite, deixe seu like neste vídeo. E quando a lua cheia aparecer no céu, lembre-se, nem tudo que anda nas ruas de São Paulo é humano.